Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos, os quais disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro o que ensinas, o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a ninguém, porque não fazes acepção de pessoas. Dize-nos, pois, o teu parecer: é lícito dar o tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E Jesus disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Podem sentar. A epístola de hoje é de São Paulo Apóstolo aos Filipenses e nos diz: Irmãos, espero que aquele que começou em vós a boa obra a completará até o dia de Jesus Cristo. Como é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos tenho no coração, vós todos que, quer nas minhas cadeias, quer na defesa e confirmação do Evangelho, sois participantes da minha alegria. Porque Deus é testemunha de que vos amo a todos nas entranhas de Jesus Cristo. E o que eu lhe peço é que a vossa caridade cresça mais e cresça em conhecimento e em todo discernimento, para que possais distinguir o melhor, para que sejais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Estimadas almas, estamos no 22º domingo depois de Pentecostes, dentro da oitava de Todos os Santos. Tem festas que duram 8 dias. Não são todas as festas importantes, as mais antigas, todas mais antigas, e algumas também nacionais, não santos padroeiros, que têm essa duração. E dentro da oitava nós estamos no 22º domingo depois de Pentecostes. O evangelho que acabamos de ouvir relata a maldade da sinagoga. Nós não quero fazer aqui apologia contra povo nenhum, mas se nós olharmos de todos os mais delinquentes que viveram debaixo do céu, só existe um povo que fez isso que nós temos ostentado em nossos altares, da morte a Deus. Moralmente, todos nós participamos, nossos pecados é causa da morte de Cristo, mas nós não estávamos lá gritando crucifica-o, crucifica-o, como um povo, hein? Antes deste acontecimento, que foi o fim de toda a maldade, ou assim, a conclusão de toda a maldade é crucificar nosso Senhor. Mas os judeus tentavam buscar uma contradição em nosso Senhor. Eu falo judeus, a sinagoga, os sacerdotes, porque até então o povo estava como parasitando os milagres de nosso Senhor. O nosso Senhor cura leprosos, são judeus. O nosso Senhor ressuscita mortos, judeus. Paralíticos, hebreus, todos eles. Agora, o povão não está de trás das autoridades, mas as autoridades, desde que nosso Senhor começa a pregar, como prega de um modo diferente, com verdade, sem acepção de pessoas, eles são verdadeiros, hein? É o que nós acabamos de ouvir aqui, quando foram tentar nosso Senhor. E o que eles vão dizer? Eles dizem a verdade, mas aí vamos ver que não basta a sua verdade, o modo da verdade. Eles vão dizer a verdade, mas com espírito de quê? De adulação. Aí colocam um turíbulo com bastante incenso e dizem: Mestre, nós sabemos que és verdadeiro
e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade sem atender a ninguém, porque não faz acepção de pessoas. Eles estão mentindo? Não. Nosso Senhor é a verdade por essência. Ensina a verdade, nosso Senhor ensinou a todos, pobres, ricos, em praças, na entrada do templo, dentro do templo, fora do templo, na rua, na beira do mar de Tiberíades, em todos os lugares, pescadores, publicanos, homens, mulheres, até crianças. Não fez acepção de pessoas, mas os senhores percebem que a malícia se veste de verdade e o modus operandi, adulação. E nosso Senhor ouve e retém a verdade, claro, mas nosso Senhor prescruta não o que é dito, mas o como é dito. E como Deus, o que nosso Senhor faz? No filtro de Deus não passa adulação. Porque nosso Senhor quer a verdade na boca, na mente, em tudo, não só na formulação das palavras. E nosso Senhor vai dizer o quê? Hipócritas. Porque esta é a hipocrisia. A hipocrisia é o que? É estar mascarado de uma coisa quando a realidade é outra. E qual era a máscara deles? De mestres, de pessoas que diziam a verdade, mas não a viviam. Então é uma máscara. Inclusive o elogio que faz é nosso Senhor. Aí vemos então a maldade dos homens daquele então que seguem sendo, os seus sucessores seguem sendo, seguindo o modus operandi de sempre buscar um erro em nosso Senhor. Nosso Senhor subiu aos céus e hoje os mesmos buscam erro aonde? Na igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Como Cristo não erra, a igreja não pode errar. Mas os mundanos vivem há 2000 anos observando sem piscar, desde São Pedro até o último Papa, o que? Um erro. Em todos os dogmas definidos, o que? Um erro. Em toda a doutrina ensinada, um erro. Em todas as encíclicas escritas, um erro. Por quê? Porque pelo erro, quando a verdade ensinar um erro, ela deixará de ser verdadeira. Porque quem ensina, a igreja ensina. E quando a igreja ensina, quem ensina? Cristo ensina. E se Cristo ensinasse um erro, não seria Deus. Por isso ele nunca ensinou nada errado para ninguém. E a igreja, como é um eco fiel da voz de Cristo, nunca ensinou nada errado para ninguém. Aí nós vemos os louvores que muitos racionalistas teceram para a igreja, hein? Os mesmos que os fariseus e saduceus teceram a Nosso Senhor, com uma adulação, de tal modo que junto com o louvor sua língua é afiada para dilacerar a Santa Igreja. E os meus se levantaram contra ela. Aí nós vamos ver então, Nosso Senhor tentado aqui por esses aduladores hipócritas, para que caísse numa cilada. Mas os senhores vão ver que as almas desonestas, quanto mais Deus lhes ensina, elas ficam piores. Porque diante de uma dessa, qualquer um que tem 2 dedos de testa, ouvindo Nosso Senhor com essa sabedoria, dizer, referente ao imposto, é lícito pagar imposto? Vai dizer os que tentam o Nosso Senhor. E Nosso Senhor diz, hipócritas, por que me tentais? Nosso Senhor está desnudando o que está implícito e soterrado no coração deles. E para um bom entendedor, ao ser desvendados os enigmas do seu coração, com isso bastaria. Eles verem, olha só, quem disse que eu estou tentando? Porque a tentação foi dissimulada de quê? De adulação, de elogio, de palavras verdadeiras. E só Deus pode acertar em cheio o alvo das intenções ocultas dentro do coração do homem. Nosso Senhor, esta visão de Nosso Senhor, de acertar o coração deles e ver a malícia profunda, é a visão divina de Cristo. E o que eles fizeram? Nada. Vão seguir a sua tentação. E Nosso Senhor vai dizer com sabedoria de quem tem um dinheiro, de quem é a imagem que está na moeda? De César. Então dê a ele porque lhe pertence.
Mas esses sujeitos não se dão por vencidos. Por quê? Porque a malícia do homem, instigada pelo demônio, não se dá por vencida nem pela onipotência de Deus. Queridas almas, lhes digo isso porque entre tradicionalistas, não pensamos que somos o povo eleito, a raça escolhida e todas essas coisas, Esses são os que estão lá no céu. Mas entre nós também, como nosso Senhor nos disse, que o joio cresce junto com o trigo, tem muitos que buscam um erro na igreja, um erro nos papas, um erro nos dogmas, e vão sarandeando, em realidade peneirando e filtrando, para achar e usam filtros mais pequenos, dos mais sofisticados, para achar um erro na igreja, para justificar o que? As suas próprias mazelas. E em 2000 anos nunca encontraram. E o que eles fazem? Inventam. É a mesma coisa que estes infelizes que acabamos de ouvir tentar Nosso Senhor vão dizer o quê? Quando forem apresentar Nosso Senhor a Pilatos. Ele não permite que pague imposto a César. Os senhores se lembram disso? E aqui nós ouvimos Nosso Senhor dizer o quê? Dai a César o que é de César. Ou seja, mentem para que a verdade seja condenada. A mesma mentira procede de pessoas que se dizem católicas, que dizem que a igreja errou. Por quê? Eles têm que mentir para sentenciar o quê? Que a igreja não é divina. Então, não encontrando erro, inventam. Que nas encíclicas dos papas poluem um monte de mazelas, erros grotescos, mentem, porque nunca nos mostraram um sequer. Para quê? Para sentenciar a divindade de Cristo e para sentenciar a divindade da igreja. Assim que decidas sobre o corpo físico de Cristo, Hebreus. Agora sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja, muitos, inclusive ditos católicos. Então, queridas almas, diante disso, não nos contentemos por seguir a verdade e nem por enxergá-la. Isso é um sinal mínimo de sanidade espiritual. Mas nós devemos deixar a verdade reluzir em nossas almas. E o nome disso chama conversão absoluta. Porque se é Deus que manda, quem somos nós para dizer que não é bem assim? Ou um saduceu, ou um fariseu, ou um judeu. Mas um católico não é. Se a igreja manda, faça tal coisa ou não faça tal coisa, creia nisso ou não creia em tal outra, quem somos nós para dizer que a igreja está exagerando? Ou um judeu, ou um fariseu, ou um saduceu, ou qualquer coisa, menos um católico. E este espírito de querer filtrar, peneirar, selecionar, é o espírito que definitivamente é inimigo de Deus. Aí o exemplo de Nosso Senhor, os Santos Padres vão dizer, por que Nosso Senhor usou essa imagem? Porque a inscrição de César na moeda não só mostrava que ele era o imperador, mas Nosso Senhor também deixou uma imagem escrita em todos nós, chama a imagem e semelhança dele em nós. E Nosso Senhor está mostrando o quê? Que eles também tinham a imagem e semelhança de Deus em suas almas, mas eles estavam vivendo como imagem e semelhança do diabo, a contradição da inscrição. E então as almas que são maliciosas, as almas que buscam erros em Deus, que nunca vai encontrar, as almas que buscam erros na igreja nunca encontrarão tampouco, porque a igreja divina, elas têm inscrição da graça de Deus, imagem e semelhança de Deus, mas se comportam como rotuladas pelo diabo e serão entregues a ele, porque a malícia raspa a inscrição de Deus em nossas almas, o carimbo de Deus, isso me pertence, e o diabo pega, esse daqui é meu, porque ele foi o malicioso por essência, por princípio. E aí vamos ali, quando o diabo se levantou contra Deus, Lúcifer, Luzbel, ele fez exatamente o que os inimigos de Cristo fazem. Ele fez exatamente o que os inimigos da igreja seguem fazendo. Deus
não podia seguir os seus planos. Por quê? Porque ele é o tal, ele é o anjo maior de todos os anjos, só estava abaixo de Deus, então ele resolveu se olhar para a sua exuberância e dizer: Senhor, como o Senhor vai se fazer homem? O Senhor podia se fazer anjo, porque os homens, em comparação com um anjo, nós somos uma formiga em comparação com um anjo, e menor que isso. Por favor. Então quero o quê? Dar conselhos a Deus. Quer ensinar a Deus. Quis mudar os planos de Deus. E o que aconteceu com ele? Foi precipitado no quinto dos infernos e virou um monstro horrível e grotesco. Pois então, a malícia faz com que todos aqueles que pelo alto que estejam na glória da verdade, no mais refulgente tradicionalismo, também se transformarem em almas propícias para serem devoradas por Satanás. Então, queridas almas, o exorcismo da malícia é fazer reluzir a imagem que nós temos. Se nós reproduzimos a imagem de condenados, é porque nós estamos aí poluindo e profanando a imagem de Deus em nós. Essa é a história de todos os que se perdem. Agora, se nós lutamos para fazer honrar e resplandecer em nós pela graça santificante a imagem de Cristo, aí nós somos imagem e semelhança de Deus com glória e seremos entronizados no altar de Deus. Por isso, esta moeda é mais do que um sinal para esclarecer os maliciosos, mas é também para dizer para eles de quem eles pertencem e também de quem nós somos. Então, queridas almas, vivemos num século confuso, hein? Hoje todo mundo quer ensinar e ninguém quer aprender. É a triste realidade. E com a ausência de autoridades legítimas que amem a Deus e busquem a salvação das almas, todo mundo virou papa, todo mundo virou bispo, mas ninguém quer ser ovelha de Cristo. Então, é muitos pastores e poucas ovelhas, não é assim? Pois então, dentre estes que assim se portam, nós vamos ver saduceus, fariseus, judeus e daí para menos, que estão querendo o quê? Mostrar poder que não tem, usurpação de poderes, e buscam inclusive erros na igreja que não existem ou inventam para que tenham o poder de ensinar, governar, reger as almas e assim levá-las à perdição. Então, queridas almas, convicção, nosso Senhor é Deus. A verdade que nós cremos é divina, não é uma verdade humana sujeita à falência e à discussão. Dogmas, evangelho e magistério da igreja não tem discussão, é aquilo e nada mais. O que os padres da igreja ensinaram, quem somos nós para dizer que Santo Ambrósio errou, Santo Agostinho errou, Santo Irineu errou, São João Crisóstomo errou? Quem somos nós? Falta humildade de alma nisso. Tem que ter um espelho. Quem tem a cabeça e a santidade de um desses? Ninguém. Juntem todos os tradicionalistas e não chegará a unha encravada de um deles, hein? Não será a sujeira debaixo das unhas de um desses. Falta humildade de espírito. E por que falta humildade de espírito? Porque querem o quê? Dessantificar os santos, descortar e podar o cedro do Líbano por sua exuberância, para que fique à altura do capim da terra, para que ele se sinta o capim, se sinta o tal. Esta é a moral da história. Os judeus viram que Nosso Senhor era Deus, ensinava com sabedoria, ensinava com verdade. Então é preciso o quê? Se elevar à sua altura? Não, cortá-lo. E por isso o crucificaram. E os inimigos das nossas almas fazem exatamente o mesmo com a nossa Santa Igreja e também com as verdades que ela ensina. Então, queridas almas, em nós está, como diz a Sagrada Escritura, a luz da vossa face. Fazei, Senhor, resplandecer em nós a luz da vossa face. E assim, com a face de Cristo estampada em nossas almas, nós não deixaremos nos levar pela malícia dos maliciosos, que é a ignorância maliciosa destas almas que buscam desacreditar nosso Senhor. Então, como boas moedas que estavam cunhadas
Na oficina de Deus, não nos contentemos por ter somente a sua imagem, mas resplandecente pela graça, e não nos deixaremos enganar pelas moedas falsas, cunhadas pelo infeliz espírito e pelos maliciosos que trabalham por ele. E aí a autenticidade de tudo isso é o que sai da mão de Deus é verdadeiro. O que sai da boca de Deus é verdade pura. O que Deus ensina não tem nenhuma sombra de erro, e esta é a luz que faz iluminar a imagem que Deus colocou em todos os seres humanos quando nos criou. E aí os maliciosos ficam cinzas, ficam sem luz, e aí vão daí para as trevas que lhes pertence por não se submeter à luz da verdade, que deve ser conhecida e amada. Aqui é o segredo de nunca se deixar enganar por estes saduceus, fariseus, hebreus e daí para baixo. Então, celebrando este domingo e a festa de todos os santos, eles que são a prova disso. Quem viveu o que Cristo mandou vira santo, sim, senhores. Quem fez o assentimento pleno, sem dizer nada a Deus e tentar ser o seu conselheiro, virou santo, porque de ignorante que somos como bons filhos de Eva, de Adão, viraram sábios. É olhar os santos padres, nasceram na mesma ignorância que nós, hein? E uns inclusive pior, que nasceram no tempo da idolatria reinante, e viraram sábios que nem os mais inventores, os mais criativos chegam aos pés de uma página, de um comentário que eles fizeram à Sagrada Escritura. Nenhum. E assim, queridas almas, vemos que quando Deus reina, a sabedoria reina, a ordem reina, a paz reina, e todas as virtudes triunfam, e um santo na terra é um vislumbrar como uma brecha da terra para o céu. É magnífico. E quem fora da igreja pode ter esta dita? Ninguém. Quem fora do Evangelho de Cristo pode ter esta dita? Nenhum mortal. E só Cristo pode transformar um monte de barro, de mazela, cheio de lodo e de imundícies, numa imagem resplandecente de glória, como é um santo de verdade. Então, queridas almas, nos prostremos diante da sabedoria encarnada que é nosso Deus e amemos a Santa Igreja com amor sem medidas, porque estes são os que nos blindam contra todas as mazelas dos maliciosos, maldade dos maus, tirania dos tiranos, tudo isso. O diabo não pode apertar uma alma que ama Cristo. Ele tem horror, é um exorcismo ambulante, um santo de verdade que ama Cristo e está em coerência, por ser santo de verdade, com esta imagem resplandecente da face de nosso Senhor em nós, pela graça santificante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.